Para de olhar para fora e olha para dentro. Não é sobre o mundo lá fora, é sobre a gente aqui dentro, é sobre a nossa história, sobre a nossa jornada, sobre a nossa experiência, sobre o nosso processo. A coragem não está em ir lá e fazer. A coragem está em ir lá, fazer e saber que se não der certo, eu tenho que assumir as consequências das minhas escolhas. E aí, quando a gente faz esse treino e sabe qual é o pior cenário, sempre mentaliza, bom, se eu fizer isso aqui, se der bom é isso, se der ruim é aquilo, pronto, eu já sei o que pode acontecer se der errado. Eu sei, eu tô preparada. Então, mas isso só acontece quando a gente se conhece. Então, não é sobre o por fora, é sobre por dentro. Então, Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres Reais. Para mim, mais uma vez, é um prazer, um privilégio ter você aqui comigo. E lembrando que o propósito principal desse podcast é dar voz às mulheres da vida real. Mulheres fortes, mulheres batalhadoras, mulheres incríveis que estão sempre nos rodeando, mas que muitas vezes não compartilham suas histórias, mas que têm inspirações dentro de si, que têm histórias lindas, que têm lições a nos ensinar e superações que já passaram para poder motivar você, mulher, também. Então, esse espaço é dedicado a ouvir e dar voz a essas mulheres. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou mentora de posicionamento e fotógrafa há mais de 10 anos e tenho ali como intuito, como objetivo principal também impulsionar você, mulher, principalmente as empreendedoras, que muitas vezes se sentem perdidas, que não tem ali uma estratégia na hora de divulgar o teu trabalho dentro da internet. O posicionamento nada mais é que a imagem que você vai passar para as pessoas, como que você quer ser percebida. Então, muitas vezes você não está conseguindo ter o resultado que você espera porque você não está usando a estratégia correta. E é por isso que eu estou aqui como tua amiga, como tua mentora, para poder te direcionar, te ajudar nessa jornada empreendedora. Então, hoje, nesse podcast, nós estamos aqui com uma convidada especialíssima e que vocês já me ouvem falar dela todo santo episódio. Então, eu vou só contar um pouquinho do currículo dela. Sente esse peso. Ela é mãe, ela é esposa, ela é cristã, empreendendo, agora vai ficar fácil, tá? Ela empreende na MESC desde 2022. Para quem acredita em signos, ela é aquariana. Começou se desligando do mundo corporativo em 2022, após 18 anos de carreira em multinacionais e nacionais de grande porte. Será que essa mulher tem experiência em corporativo, gente? Vamos entender. Ela iniciou na MESC numa sala de apartamento. Vocês acreditam nisso? Era super pequenininha. E foi amadurecendo, deixando a marca criar a sua forma. Claro que ela já tinha o norte, ela sabia onde chegar. É uma mulher de visão. Mas ela se permitiu testar as possibilidades. Foi para um ponto físico que acabou ficando pequeno demais, porque no processo do online, de ter um showroom, ela viu a necessidade de um atendimento muito mais personalizado. E isso abriu também caminho para a consultoria de imagem. Você já deve estar imaginando de quem eu estou falando. Então seja muito bem-vinda, Bruna Mesquita, proprietária da MESC, nossa patrocinadora. olá, tudo bem? Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, é uma oportunidade muito bacana. Acho que trazer mulheres reais com histórias reais, sucessos e fracassos que fazem parte da nossa jornada. Então, super especial estar aqui. Obrigadão. Ai, que legal, gente. Quem vê ela falando toda tímida, parece que ela é tímida, mas ela não é. Vocês vão ver. Vai rolar uma transformação aqui. Exatamente. Durante. É o primeiro podcast. Bru, muito feliz mesmo eu tô de te receber aqui, né? Primeiramente, você acreditou nesse projeto antes de muitas pessoas. Você é não só minha convidada hoje, mas também patrocinadora desse podcast, que ajuda a acontecer esse projeto, né? Então, conta pra esse pessoal, pra todo mundo que tá nos assistindo, quem é a Bruna? Da onde veio Dona Bruna, né? Da onde que você realmente surgiu? O que você pode contar de especial da tua história? Ixi, nem sei. Vamos lá, a Bruna ela é uma coxa de retalhos. Ela é uma junção de um monte de fragmentos de experiência de vida. E a experiência que eu falo é de juntar tudo e ter algum aprendizado
um pouquinho de brincar de jogo da Poliana, de tentar ver o lado positivo das coisas e aprender e seguir adiante. Sou daqui, mas cresci fora, cresci em São Paulo. Quando eu vim para cá, já na adolescência, acabei precisando amadurecer muito rápido, ficar adulta muito rápido, trabalhar muito cedo, dividir conta e ficar adulta, na verdade, né, muito cedo. Então, eu não conhecia outro caminho que não fosse trabalhar e estudar e ir colhendo o retorno disso. Vi toda essa loucura de internet e modernidade acontecer. Eu falo que quando eu cheguei era tudo mato. Eu fiz o meu primeiro curso de informática. A gente entrega a idade aí, mas eu fiz, sei lá, com 11 anos, aquele famoso Windows 95. Uau. Então, de fato, a gente viu muita coisa acontecer. O desafio maior agora é acompanhar todo esse movimento. E quando eu idealizei a MESC, foi por já me ver de uma forma muito madura dentro da minha experiência corporativa, sem ver muito para onde crescer dentro, não das limitações, mas dos limites que eu entendi que eu queria para a minha vida. Então, ali eu já não me encaixava muito mais naquele modelo de trabalho, mas gosto, adoro trabalhar. E falei, bom, então eu vou tentar fazer o meu CPF, o meu CNPJ se misturarem e trazer algo bom e dentro daquilo que eu acredito. Então, o desafio é a gente conservar essa experiência de quem há 20 anos vê tudo acontecendo, trabalha e vê todas as mudanças culturais, econômicas e corporativas e de trabalho e de vida, enfim, a sociedade mudou bastante. E é trazer essa experiência, mas sem deixar de lado, acompanhar a velocidade e acompanhar os movimentos que o mundo está fazendo. Quando eu falo que a MESC ela é viva, ela é uma empresa que ela vai se transformando e amadurecendo e ganhando corpo todos os dias. Então, aquilo que eu achei inicialmente que ia ser um trabalho, vamos lá, falar de sacoleira no começo, que era trazer aquele monte de sacola e separar aquilo no chão da minha casa, e daí eu comprei uma mesa, aí eu comprei uma estante, aí eu comprei uma arara, aí eu comprei um busto, e isso foi ganhando corpo, até eu falar, não está cabendo mais aqui, preciso ir para um ponto. Eu já tinha uma paixãozinha pela galeria, desde muito pequena, falava, um dia se tiver alguma coisa, eu queria abrir aqui. Que legal. E tem correio lá dentro, e Jadlog, enfim. Então, falei, bom, vai ser legal pro online. Abri ali. Fiz um lugarzinho que era uma extensão, assim, de mim, de tudo que eu queria expressar. Então, ele era aconchegante, ele era pequeno, mas ele era charmoso, mas ele era clean, ele era leve. E aí eu comecei a ver que as pessoas entravam e não saíam mais. E passou a ser um lugar não só de vender uma peça de roupa, mas de conversas, de desabafos, de momentos, de café, de café da manhã, de sábado de manhã, e de fechar o ambiente e falar, bom, beleza, vamos montar um look todo para um grupo de amigas, para um aniversário específico. Eu falei, bom, eu estou caminhando para algo que não é uma loja. Então, vamos amadurecer isso. E aí não cabia mais. Então, vamos para um outro espaço um pouco maior, que dentro dele eu falei, bom, então toda essa parte da gente, além de vender, entender o processo que a pessoa está passando e toda a roupa conta uma história. Então, que histórias que a gente vai contar a partir daqui, a partir que a pessoa sai daqui com essa sacola, que histórias essas roupas vão contar, né? Então, se o atendimento ele é todo para isso, eu preciso de um espaço maior. E aí a gente foi para um espaço maior. Então, a cada ciclo a MESC vai amadurecendo. E o que começou como uma sacola, 2 sacolas, 3 sacolas e um porta-mala lotado, hoje ele é um espaço, ele é coloração pessoal, ele é consultoria de imagem, ele é um lugar de reunião de empreendedoras, de conversas de café, algumas que inclusive até nós já tivemos. Então eu falo que ali é o meu mundinho particular. Sim. E eu sempre estendo ele às outras pessoas e eu espero que dali saia muita coisa boa sempre. Gente, assim, ó, só por essa pontinha, vocês já imaginam o que vem dessa mulher por aí, né? Mas antes da gente continuar essa conversa, Bru, assim como você, eu quero apresentar aqui os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditaram nesse projeto, que apoiam e que nos ajudam a realizar tudo isso. Então, o primeiro patrocinador que eu quero apresentar para vocês e agradecer muito é a Mamba Produtora Audiovisual. A Mamba é responsável por todo esse espaço, por essa estrutura, por essas luzes maravilhosas, por
tudo que a gente faz aqui de visual, de audiovisual mesmo. Então você, empreendedora, que muitas vezes está buscando um espaço, não só para podcast, mas para gravar o teu curso online, para fazer uma aula online, aqui é o lugar certo, que você realmente vai ter um atendimento muito diferenciado, com uma estrutura de primeira, tá bom? A nossa próxima patrocinadora é a Vanessa Pinheiro, da V7 Cachos. A Vanessa é a rainha dos cachos, então hoje ela tem a especialização em cabelos naturais. Então você, mulher que muitas vezes não sabe como cuidar dos seus cachos, às vezes sente ali um pouco um ressecamento ou passou por uma transição, a Vanessa é a pessoa que vai olhar pra você com carinho, que vai cuidar do teu cabelo, assim como ela cuida do meu, apesar de não ser cacheado, ela já cuida do meu cabelo, da minha maquiagem há mais de 6 anos, então é uma parceiraça, e assim como ela traz um atendimento muito diferente pra mim, ela vai acolher e vai atender você, mulher. E a nossa ilustríssima próxima patrocinadora é a dona Mask Store. Então, rujam os tambores. A Mask, como a dona Bruna vai falar melhor ainda pra vocês, é uma loja de muito bom gosto, gente. É um lugar muito lindo, muito bem decorado, um espaço para receber você, mulher, você que quer ir com as amigas, procurar um look especial, e até pela Bruna ter a experiência e o conhecimento da consultoria de imagem e estilo. Isso auxilia ainda mais, me corrija se eu estiver errada, na questão de escolher um look perfeito, né? De ver o que traz o melhor caimento, a cor que vai ressaltar ali a beleza, o tom de pele, aquilo que vai combinar, e possibilidades que a gente nem sempre imagina, né? De combinações e tudo mais. Então a Mask acaba sendo uma ótima opção para você, mulher, e ainda ter ali um serviço premium da consultora que já vem no combo junto, né? Bru, e hoje a Mask tem se tornado algo realmente impressionante, uma loja que destoa aqui da região, porque tem um atendimento diferente, tem um ambiente diferenciado. Como você mesmo falou, não é só uma loja de roupas, né? É um espaço que você recebe as pessoas. Mas ela não começou de muito tempo, ela começou recente. Só que antes disso, veio a Bruna do mundo corporativo. Como que foi? Você colocou aqui que foram 18 anos só em multinacional, né? E empresas muito grandes. Como que foi fazer essa transição, saindo do corporativo para empreender? Porque, querendo ou não, é assim um passo de coragem, tem que ter muita ousadia, e muitas mulheres, principalmente depois dos 30, se limitam achando que não tenho mais idade para isso, eu não vou mais testar alguma coisa, eu vou ficar aqui nessa empresinha, né, até me aposentar ou algo do tipo. E você quebrou esse padrão, né? Como que foi esse momento, esse processo da transição? Na verdade, esse processo, dentro de mim, ele começou a amadurecer quando eu entendi muito sobre... Tem tudo a ver sobre autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece bem e sabe onde estão os nossos valores negociáveis, onde estão as nossas crenças, onde estão os nossos limites, até que ponto a corda estica e até que ponto a corda não estica mais, isso foi um processo que ele não começou de ontem, então não começou no passado. Na verdade, ele começou a partir do momento em que eu tive minha filha. Eu já tinha uma noção de que algo assim poderia acontecer, até por todo o processo que foi até eu conseguir ter a minha filha. Mas eu tive ela aos 30 anos, então aos 30 eu já tinha ali 10, 12 anos de vida corporativa, então já estava muito bem posicionada profissionalmente, mas eu trabalhava longe, numa empresa grande, eu estava num projeto que ainda me permitia estar a 40 minutos de casa de carro, mas a minha vaga era lá de Taboão da Serra. Uau. Então, a partir do momento que minha filha nascesse, como é que eu ia conduzir isso, né? E aí, para quem está um pouquinho mais ligado na Bruna, ou em toda a história da Bruna, sabe o quanto esse apelo da maternidade ele fala comigo, porque a minha filha foi um sonho sonhado por alguns anos, e no processo teve dor, teve sofrimento, teve perda de nenéns antes dela, né? Então, foi um processo, eu não falo desgastante, mas ele foi um processo que me amadureceu muito. Então, que é doloroso também, não é fácil passar por isso. E é aí que tá, e eu levo isso pra mim, não tem crescimento sem dor. A gente não cresce no conforto e no quentinho, né? A gente cresce exatamente no desconforto. Então, o processo até eu ser a mãe da Valentina,
Ele foi doloroso, mas ele foi de um crescimento. Ele me botou em contato com uma Bruna forte, com uma Bruna resiliente, com uma Bruna de momentos fracos, mas é aquele lance de quando estou fraco, é quando sou forte, é quando a gente descobre tudo aquilo que a gente pode suportar e seguir em nome de objetivos. Então, esse processo todo me amadureceu muito. Quando eu me tornei mãe, eu sabia que tinham alguns caminhos, né? E um deles seria, vou levar uma vida corporativa, dando foco a ela, e vou equilibrar a minha maternidade com um foco na vida corporativa. E isso quando você está falando de uma empresa grande, ela te põe para viajar, ela te põe para visitar unidades, ela te põe para treinamentos e tudo mais. Essa flexibilidade, né? Para mulher, para mulher que quer viver a maternidade ali, E eu já imaginava que a maternidade da minha filha ela seria uma coisa assim, aquele unicórnio, né? Vai ser coisa única. Por quê? Porque eu não ia passar por aquilo tudo de novo, sendo que, né? Então eu queria curtir aquele momento. Eu queria não curtir no sentido de uhul, mas eu queria viver, né? Aquelas experiências. Mas eu não queria parar de trabalhar. Né? Eu não queria. Então você precisa achar o meio termo do equilíbrio da vida, que é tão difícil, que é o desafio maior da nossa vida. E aí eu fui entendendo, não sei se essa vida corporativa, onde a ambição, onde o próximo passo, ele está sempre sendo ali abordado anualmente, né? Onde é que você quer chegar, onde é que você quer chegar. Você é carreirista, júnior, pleno, sênior, coordenador, especialista, gerente, nível 1, nível 2. Então eu sabia que eu ia ter um teto dentro dessa estrutura, que eu não ia passar daquele teto. E pasme, para a maior parte das empresas, isso não é legal. Né? Para a maior parte das empresas, querem as pessoas ali em constante movimento, em constante crescimento. Então, dali eu já meio que recalculei a rota, falei, bom, então vou precisar olhar para um outro lado. E fui, né? Falei assim, vamos lá, planejamento, execução, tá tudo certo, vendi um apartamento que eu tinha, me assalariei, falei, vou cuidar da minha filha por X tempo, depois eu volto, suave, tá bom. Fiz isso, vendi o apartamento, fui cuidar da minha filha, pum, divórcio, com a bebê com 1 ano. Então, volta, lá vai o cachorro arrependido, né? Volta pro corporativo, porque é o que eu sei fazer. Recalcular essa rota totalmente. Recalcular essa rota totalmente. Porém, a gente acha que num processo seletivo de empresa, a empresa só que escolhe a gente. Não é verdade. Né? O inteligente da nossa parte é estudar a cultura, é entender como é que funciona aquele organismo das empresas e a gente também fazer as nossas escolhas. E eu tive sorte de conseguir me identificar com uma empresa que me acolheu como mãe, me acolheu como profissional dentro, né, da realidade que eu vivia. Tive um gestor também, um diretor incrível, e eu voltei para o corporativo e fiquei ali mais alguns bons anos. Só que eu tinha uma coisinha dentro de mim, porque boa parte da minha vida corporativa foi dentro de cervejarias, né? Então faltava ali uma marquinha, uma estrelinha, uma empresa que eu queria viver aquilo. E ali eu acabei não seguindo meu próprio conselho, que é o entender o esquema, a cultura, a pegada da empresa, né? Além do LinkedIn, além da capa da revista, mas aquilo dentro mesmo da organização. E aí que destoou um pouquinho a Bruna mãe e com todas as responsabilidades que eu tenho numa maternidade pseudo-solo, porque eu sou divorciada do pai dela e conduzo a vida dela o tempo todo. Então, aquilo destoou um pouquinho. E aí voltou aquele sentimento de não estou me encaixando aqui. E o nosso erro está em achar que tem alguma coisa errada com a gente, sabe? Então agora eu sou mãe, então eu não sirvo, então eu não me adequo. Não é isso, né? Não é isso. Para tudo tem o skill certo, as habilidades certas. Então, até dentro da empresa, você tem ali alguns setores que... mas eu já tinha feito a migração para uma área que era muito de operação, exigia demais, trabalhando 14, 15 horas por dia. Nossa. E dá-lhe miojo na filha. É exaustivo, e você não consegue nem fazer uma coisa 100% Você não se outra, sente né? suficientemente boa em nada. Nossa. Então, nem no meu
projeto de vida, que era a maternidade, nem na minha vida como esposa, né? Porque eu casei de novo, tenho uma estrutura familiar novamente. Então, nem ali para os meus, eu não estava sendo quem eu gosto de ser, e nem no ambiente de trabalho eu também estava me sentindo entregue ou achando aquilo equilibrado ou bom o suficiente. Então, bora recalcular de novo a rota, mas sempre assim, conversando muito dentro da minha célula familiar, ponderando, fazendo continha, entendendo se dá, se não dá, né, porque a gente não pode ser inconsequente, né, a gente tem que se planejar, mas assim, aquilo que, assim como foi a maternidade, o empreender, ele é uma espécie, eu faço um paralelo com a maternidade muito grande, porque é como se fosse um filho. Sim. Então, não é de uma hora para outra, é uma sementinha que é colocada ali no seu coração, e você vai falando, porque há alguns anos atrás, se meu marido falasse assim, não, vamos empreender, eu não me via empreendedora. Minha cabeça estava modulada, minha mentalidade estava modulada e programada para o CLT. E eu era boa naquilo que eu costumava fazer. Foi quando eu parei de me sentir boa, porque você começa a ter aquele desconforto, cara, eu não estou dando o meu melhor aqui, ou eu não estou aderindo, né, à cultura do local, da empresa, enfim. Até porque você começa meio que se comparar com as pessoas que estão naquele ambiente, né? Parece que eu tô sendo um patinho fora d'água aqui, de verdade, né? Não tô conseguindo seguir o que todo mundo tá seguindo, né? E é porque de dentro para fora você não sente o mesmo que aquelas pessoas. Então, empresas que eles falam, né, dos talentos e alta performance. Então, as empresas de alta performance hoje vem junto com elas uma geração diferente, com habilidades diferentes, com um pensamento diferente. Né? E, novamente, quando eu cheguei era tudo massa. Aí a gente tem, não que a curva de aprendizado não acompanhe, mas a gente tem uma natureza diferente de pensar e de sentir e de fazer. É diferente, então choca um pouquinho essa diversidade. A gente aprende com eles, com quem está chegando, mas tem que ter uma troca, né? Tem que ter essa troca. Mas a maturidade na vida, a maturidade profissional, a maturidade como mulher, ela traz uma tranquilidade no você falar assim, eu vou tentar, se eu não tentar, tá tudo bem, não é sobre desistir, é sobre tentar de novo. Então, você recalcula, eu não desisti de trabalhar, muito pelo contrário, eu arrisco a dizer que hoje, assim, eu trabalho até mais. Mas eu faço meu horário, mas eu vou equilibrando os pratinhos de um jeito em que eu encaixo o propósito da minha vida nisso, e eu encaixo a rotina, eu encaixo as prioridades, e vou equilibrando esses pratinhos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu durmo menos, mas porque a cabeça não para. Porque quando você encontra o propósito, e se eu tivesse encontrado ele dentro ali do CLT, na maturidade dos 30 e vários anos, eu teria ficado. E eu teria achado soluções. Mas ali não estava mais o meu coração, porque é um ciclo. É importante a gente na vida conseguir viver o ciclo. O início foi maravilhoso, o desenvolvimento foi maravilhoso, e o final foi vivido. Né? Então, assim, é entender que, cara, eu estou chegando numa maturidade que eu preciso de algo novo. Eu já vi esse mercado todo subir, descer, dar a volta, voltar para o mesmo ponto, e o que mais eu vou aprender aqui? Né? Então, assim, eu brinco que fiquei tiazona, mas eu me sinto super jovem hoje. Principalmente empreendendo, é um aprendizado todos os dias. Qual é a diferença? É um aprendizado, às vezes, sem mentoria. É um aprendizado de tentativa, erro e acerto. E aprender e recalcular. No início é solitário empreender, porque é você, seus pensamentos, suas ideias, uma folha em branco, e vamos fazer acontecer. No caminho, a gente vai ressoando, a gente vai vibrando essa energia do empreender. E, vou falar, o mundo se encarrega de ir botando pessoas que têm essa mesma vibração para você. Então, e a gente vai conseguindo se conectar.
que foi o que aconteceu, né, entre a gente e entre outras empreendedoras que eu conheço. A conexão vai batendo e a gente fala assim, é um caminho mais solitário, mas ele não precisa ser 100% solitário. Dá pra gente se conectar, dá pra gente se reconhecer na história da outra, dá pra gente aprender com a história da outra, dá pra gente trocar figurinha com a outra, dá pra gente fazer parceria com a outra. E aí o que eu já não estava mais encontrando de propósito, de parceria, de realização profissional na vida do CLT, hoje eu vou encontrando no empreendedorismo. E pra mim, exatamente, é uma lição de exemplo o que você está contando, Bru, porque querendo ou não, como eu falei pra você, muitas mulheres acham que tem uma idade certa para determinadas coisas. E na verdade não. Como você mesmo falou, a maturidade, ela traz uma clareza daquilo que você quer para o teu futuro. Só que não é só eu entendi que eu não quero mais isso, que eu não quero mais essa realidade. Mas tem que ter a coragem e a ação, né? Partir para a atitude de mudar essa realidade. Então, beleza, eu entendi que o CLT não faz mais sentido para mim, que eu não me realizo, que eu não cumpro meu propósito de vida aqui. Então, qual é o próximo passo? O que eu posso fazer de diferente? Sair de fato daquele ambiente e mudar a rota, como você falou. Então, várias vezes a pessoa muda a rota, então, putz, engravidei e mudei a rota. Divórcio, muda a rota de novo. É isso aí. Voltei pro CLT, mudei a rota. Não quero mais CLT, mudei a rota de novo. Isso, a maturidade traz muito essa clareza, mas exige muita coragem. E é uma coragem que muitas mulheres não têm. E não tem aonde se apoiar. Porque o empreender, de fato, essa jornada, principalmente no início, ela é extremamente solitária. E não é só uma solitude no sentido de eu vou fazer o que eu acho que vai dar certo. Mas você acompanha todo mundo fazendo e dando certo, e o seu não está dando certo ainda. Então entra uma solidão e entra uma comparação e vai passando um misto de sentimentos, tudo isso por você ter dado esse passo de coragem, né? O perigo tá aí. O perigo é que a gente está olhando só para o resultado da jornada alheia. Então, eu vou trazer para a minha realidade. Então, eu resolvi abrir a MESC. Dentro da MESC, sou uma lojista. Uma das funções minhas dentro da MESC, sou uma lojista. Aí, eu vou lá, tenho as minhas inspirações, tenho aquilo que eu gosto, dificilmente a gente vende o que não gosta. Enfim, você vai lá se amadurecendo, vai fazendo curadoria, vai estudando, que é extremamente importante dentro da minha realidade, foi o estudar. Agora, eu não posso olhar para quem está fazendo isso há 10 anos, há 5 anos, há 6 anos, e aí eu estou olhando para o resultado dessa pessoa e não estou olhando para a jornada dela. Sim. E não tá na moda a gente mostrar a jornada, tá na moda a gente mostrar o sucesso, o resultado. As redes sociais são todas, né? Antes do empreendedorismo eu ficava muito ligada no LinkedIn, eu acho que deve ser até onde eu tenho mais conexões. E ali no LinkedIn a gente não vê muito sobre jornadas, a gente vê sobre resultados. Fui promovido, troquei de emprego. É o sucesso, é o prêmio, né? E quando você vem para o empreendedorismo, onde sua ferramenta de trabalho é o Instagram, por exemplo, no Instagram você também só está vendo a parte boa, né? Você só está vendo inauguração, coquetel. E às vezes você fala assim, eu queria fazer coquetel, não tenho dinheiro para fazer um coquetel, sei lá. Pô, isso é difícil. Foi difícil para essa pessoa também. Ninguém veio pronto, né? Só que aí a gente compara a nossa realidade inicial com a realidade com o palco do outro que já começou, sei lá, que está ali empreendendo há 10 anos, que tudo que você está vivendo agora, ela já viveu em outro tempo. Qual é a diferença? A exposição hoje é muito maior. Então, a cobrança hoje é muito maior. A gente se cobra de ter resultados e a gente para e não pensa na jornada que a outra pessoa tem. Então, quando essas pessoas reais, quando essas mulheres reais se permitem compartilhar, se permitem falar das dificuldades, elas meio que se humanizam para outras que estão começando. Mas aí a gente entra num outro ponto que como é difícil, a mesma competitividade que você via no mundo corporativo, ela existe também dentro, né, do empreendedorismo, as comparações, as competitividades. Não é um meio fácil de você fazer, né, amizade e estreitar alianças e parcerias. Quem está lá na frente já não quer fazer parceria com quem está começando. Ixi, é difícil, né? Mas pouco se fala sobre isso.
Mas o não falar sobre isso, não trazer para a luz essas realidades, como a gente começou, quais são as dificuldades, são coisas que eu falo que acontecem, são conversadas ali dentro da MESC, por empreendedoras que eu admiro, por pessoas que hoje, graças a Deus, estão no meu caminho, é de poder ver, poxa, é real, sabe? Pode não estar sendo ali postado e ninguém é obrigado a postar nada, mas é muito legal que se abra espaço para a gente poder conversar, que se abram rodas, que se abram grupos, conexões, para que empreendedoras, mulheres, mães, esposas possam compartilhar. E se apoiar, né? Porque se apoiar e se levantar, né? Fazer esse levante uma da outra. Porque o apoio é muito importante e muitas vezes, né, a gente até falou em um outro episódio aqui, de que às vezes o olhar que eu tenho sobre você é muito mais grandioso do que o olhar que você tem sobre si mesma. Eu olho pra você e eu vejo que você tem uma capacidade gigantesca, que você tem um potencial para fazer coisas grandes, mas às vezes você não se vê assim. Exato. E por isso que é importante ter essas pessoas ao nosso lado que vão nos incentivar, mas que vão nos ajudar a realizar de verdade esse tipo de coisa, né? E dentro da tua jornada empreendedora, Bru, até agora, o que você acha que tem sido o maior desafio, mas que você tem passado por cima, que você tem superado dentro do empreendedorismo? Você consegue pensar em algo específico? Isso aqui. O se expor. O aparecer. Faz o efeito de palmas aí pra mim. Isso, gente, é muito difícil. Pra quem... então, foram 18 anos, eu não nasci numa geração onde se ensinou a empreender, né? Eu nasci numa geração onde se ensinou a meter a cara nos livros e passar no vestibular, e a tirar nota na diploma prova. Era importante, né? Faculdade, diploma, os processos dentro das organizações. Então, a minha cabeça foi toda modulada. Na fase onde eu poderia melhor absorver as coisas, né, que é de novinha, eu fui totalmente modulada para isso. Então, eu fui a nerd, eu fui a estudiosa, eu ainda sou, mas ela não precisa inviabilizar uma outra Bruna que apareça, uma outra Bruna que fale. E o que eu percebo dentro do corporativo, como era tudo muito técnico, eu falava tranquilamente. Então, eu tive uma experiência que eu entrei numa empresa com 22, 23 anos. Em 1 mês e meio, eu estava numa convenção de vendedores, falando para 250 vendedores. Uau. No palco, com microfone. Fiquei nervosa? Não acredita? Era tudo muito técnico, era tudo muito preparado. Você dominava muito também aquele assunto, né? Então, quando você vai empreender algo que você não está vivendo há muitos anos, que você não domina aquilo no início, é muito difícil quebrar essa barreira do vou falar com propriedade, com autoridade, sabendo o que eu falo. Se me perguntarem, eu vou saber conduzir, eu tenho experiência, eu já vivi, eu já contornei, eu tenho case, eu tenho... O empreender é entrar num mundo novo. Por isso que eu falo a importância do estudar, do fazer bons cursos, do meter a cara nos livros, essa é a minha maneira, né? A minha formulazinha de me sentir um pouquinho mais segura. Mas o aparecer diariamente, o falar, A gente já conversou sobre isso, a minha dificuldade com redes, onde elas são mais descontraídas, ou eu faço um vídeo e posto. Aí eu olho para aquele vídeo e falo, caraca, parece uma professora falando, né? Porque eu fico muito na técnica, eu fico muito, e talvez porque meu sonho sempre foi ser lá atrás professora, e eu queria falar, e eu gosto de ensinar, e eu gosto de passar conteúdo. Poxa, mas então, se eu gosto de passar conteúdo, eu tenho uma ferramenta. Eu tenho um conhecimento, eu tenho um negócio que pode ajudar pessoas, que pode transformar mulheres, que pode empoderar mulheres, que pode ajudar mulheres a atingirem sucesso e objetivos. Por que não falar? Porque eu tenho que aparecer, porque ainda é novo, porque eu tenho, né? Então, essa é a minha maior dificuldade. Aí tem dia que eu tô lá toda imbuída de coragem, de falar, hoje eu vou, hein? Fiz a maquiagem, botei minha armadura, falei, hoje eu vou. Fiz escova no cabelo, hoje eu vou. Aí eu faço, mas no outro dia é difícil de manter, no outro dia é difícil, que é a tal da constância. E aí é difícil, porque acaba que o meu mundo confortável é aquele onde eu estou estudando, conversando com as pessoas. É um bastidores ali, né? Gosto muito. Então, mas eu gosto também do falar, gosto dessa troca. Mas no teu tempo. Talvez o esquecer que isso, talvez é o medo do julgamento, talvez o medo, lá, blogueiragem, lá, agora vai estar virando blogueirinha, né? Agora, então a gente tem sempre o medo desse julgamento, do que as pessoas vão falar. E aí eu tenho trazido muito para mim assim, a gente conversou dentro de uma
o mundo devia ser uma cafeteria, porque daí eu ia falar tranquilamente com verdade. todo mundo, sem problema nenhum. Acho que vou construir uma cafeteria e fazer os vídeos lá dentro. Porque quando a gente estava conversando, você falou, meu Deus, por que desse jeito que a gente está conversando aqui você não fala? Né? Por que desse jeito que a gente está aqui trocando? É só isso que você tem que fazer. Pois é. Não consigo. Eu vou conseguir, porque nada daquilo que a gente se propõe a fazer é impossível, né? Aos pouquinhos eu vou conseguindo, me conectando com as pessoas certas, com pessoas que te elevam, que te encorajam, que te empoderam, que te sacode, que, né? Então... Mas você sabe que isso aí que você comentou é muito importante. Porque assim, hoje você tem uma limitação, né? Você tem ali um desafio que você vem superando dia após dia, que é a questão da exposição, do se colocar ali na frente da câmera e falar do teu trabalho e mostrar para as pessoas. E isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas mulheres passam por isso, muitas mães passam por isso na hora de falar dos teus próprios filhos, muitas empreendedoras passam por isso na hora de falar dos negócios. Só que é exatamente o que você comentou, de que acaba sendo, no fundo, um medo do julgamento, as pessoas não levarem a sério que é o teu negócio e achar que você tá brincando de ser blogueira. E aí que né? tá, e é o como você vê isso, porque quando eu tô com esse sentimento de que, mas isso aqui que eu vou fazer, isso é blogueiragem, isso é não sei o quê, eu mesma me travo. Exato. O dia que eu faço e que, eu vou, beleza, é sobre isso aqui que eu quero falar, papapá. O dia que eu faço isso, que eu vejo isso como meu trabalho, vai. Ou seja, começa a partir de nós, de mudar a nossa forma de não é de fora, isso, né? é da gente. Isso. É você modelar a tua cabeça para entender isso aqui. Pega uma folha em branco e fala assim, o que faz parte do meu trabalho? O que faz parte do meu escopo de trabalho? Qual seria a minha descrição de cargo daquilo que eu tenho que fazer hoje? Não sei. Bom, então, pega um exemplo de alguém que você admira. Pega um exemplo de alguém que trabalha mais ou menos nessa área e que já está uns passinhos à frente. Vai lá, analisa o que essa pessoa faz, pega um papel e começa a analisar o que essa pessoa faz. Essa pessoa faz um vídeo, essa pessoa dá um bom dia de manhã, essa pessoa não sei o quê, ela mostra o devocional, aí à tarde ela mostra um café. Beleza, e você entende que isso faz parte. Por quê? Não pela blogueiragem, mas por humanizar a sua marca. Porque as pessoas não entram, ainda que a ferramenta hoje seja utilizada para o profissional, mas ninguém entra no Instagram para comprar nada. O Instagram não é uma loja. As pessoas entram para se relacionar. E como para consequência... entretenimento. Exato. Né? As pessoas entram ali para entretenimento. E elas acabam comprando dentro daquele entretenimento. Então, ou você entende o game, ou você entende o jogo, analisa, né, as pessoas que estão ali, o que a gente chama nos CLT, nos players, né? Quem são os players? Como é que eles estão jogando? E você entende que isso faz parte do jogo e você traz isso pra você. Bru, isso é extremamente relevante a gente chegar nesse ponto. Por quê? Porque muitas empreendedoras ainda veem a rede social, não, eu preciso só entrar lá, postar uma foto do meu produto e esperar que alguém vai querer comprar. E não, é uma rede de entretenimento, é uma rede de relacionamentos. O Instagram nasceu com as pessoas curtindo a foto de férias dos amigos. É isso aí. Então, a curtindo base... prato de restaurante, Prato né? de restaurante, exatamente. A base ainda vem dessa estrutura lá do começo, do porquê nasceu a rede social. Então, a rede social é para as pessoas se entreterem, para passar tempo, mas é sim uma oportunidade para você vender o seu negócio. Só que como você faz isso, essa é a forma que vai mudar o jogo, né? É você saber mostrar e não encarar o teu negócio como, é uma blogueiragem, porque blogueira vende produto dos outros, então eu vou ser uma blogueira. Não, gente. É você entender exatamente o que você falou. Faz parte do escopo do teu trabalho. E quando a gente entende que divulgar na internet, de que fazer o teu networking lá dentro, humanizar a sua marca, humanizar a marca, mostrar o teu negócio da forma certa, é mais uma etapa. Assim como você, dentro da tua loja, você não vai lá na loja, compra o teu estoque, faz a separação, precifica, cadastra no sistema, cada passo é uma etapa do teu processo. A rede social também tem que ser um passo do teu processo. Ter um posicionamento é a sua versão condizente. marqueteira, gente. Tem que entender o posicionamento que você quer ter, onde eu tô, o que as pessoas que estão já mais à frente de mim estão fazendo.
entender tecnicamente isso. Tudo é intencional. Exato. Nada disso está jogado ali, né, ao acaso. Eu gosto muito de estudar algumas pessoas bem relevantes, como a Bianca. A gente já conversou sobre isso. Então, você vai entendendo. Quando ela vai fazer lançamento de um produto, ela tem todo um storytelling. Ela tem toda uma estratégia. Ela aparece usando. Alguém aparece usando. Ela começa a trazer as cores daquilo que ela vai lançar já no dia a dia dela, naquilo que ela está comendo, naquilo que ela está bebendo, naquilo que ela está vestindo. Por quê? Porque ela tá conversando com o subconsciente do outro, né? Ela tá lá mandando. Exato. E o posicionamento, a gente fala muito sobre essa percepção do subconsciente. Então, o que é o posicionamento? Quando a gente fala para as empreendedoras, é a forma com que você quer ser vista, né? É a mensagem que você comunica e que o espacinho que você vai ocupar na mente das pessoas. Então, quando eu penso numa loja de roupa, que eu preciso de uma roupa de bom gosto, que eu vou participar de um podcast, ou que eu vou numa ocasião especial, automaticamente o quão rápido a pessoa pensa em você diz sobre o seu posicionamento na mente dela. Então, ele tem que estar forte o suficiente para você estar marcado, né? E ter esse posicionamento é ser intencional, é trazer estratégias, é entender que isso faz parte do trabalho de uma empreendedora. Estar nas redes sociais faz parte, mas tudo é aprendizado. Assim como hoje você entende, não, aqui é a minha limitação, mas ok, então uma vez por semana eu vou quebrar essa barreira e vou fazer algo incrível. Show de bola! É a prática que vai levar à excelência, né? Quanto mais a gente faz, que a gente se torna bom em algo. A gente aprende fazendo. Aprende fazendo. Hoje você só tem um bom gosto do jeito que você tem para selecionar, para fazer uma ótima curadoria das suas peças, porque você treinou, porque você estudou, porque você analisou. Então, assim como a gente fica bom na execução do trabalho, a gente também fica incrível na hora de mostrar, de vender esse teu trabalho, né? E isso é muito importante você comentar, porque outras empreendedoras às vezes não têm tanto essa percepção do que quem realmente já está passando por isso, já entendeu e está vendo os frutos, né? E hoje você acha que o crescimento que a MESC teve, né, de, querendo ou não, faz pouco tempo que a MESC existe e teve um crescimento gradativo muito bom, é uma loja muito admirada, que faz ali total diferença, até no lugar que ela está estabelecida, que é a galeria, é uma loja que chama atenção, que quebra um padrão de loja, vamos dizer assim, que tem um cuidado nos detalhes e tudo isso. Você acha que a internet teve a ver com esse teu crescimento na MESC? Teve. Ou seria muito mais o atendimento, o que você faz de forma personalizada ali? Ela teve, até porque toda a minha comunicação, toda a minha divulgação eu fiz dentro do Instagram da página. Mas eu comecei no Instagram do zero, né? Literalmente, fiz um login no Canvas a princípio. Falei, amigas, família, comece a seguir aqui que vai começar aqui. Depois disso eu fiz uma identidade visual. Eu acho que eu fui intencional em todos os momentos da MESC. Eu sou muito sincera, muito transparente. A MESC, ela é uma extensão minha. Eu hoje estou meio misturada também com a MESC. E ela reflete muito do meu amadurecimento como empresária, como empreendedora, como pessoa, e ela veio amadurecendo também. Então, ela não é uma empresa hoje que ela está inserida em marketing comum, né? Então, ela não está com publicidade em revista, em jornal. E no início, eu tentei chamar blogueira, chamar aquelas influencers mais locais, para ver se isso ressoava com a marca, e eu entendi que não. O que acontece? Eu posso colocar lá a foto do catálogo mais linda, ela tem um engajamento. Quando eu vou lá, eu real, um corpo normal, real, não está dentro do padrão de estética desse que a gente vê, né? Mais cocotinha. E aí, quando eu faço a foto em mim e que ela fica mais real, tem mais engajamento. No momento em que eu, com toda essa minha dificuldade de aparecer, me coloco aparecendo, me coloco vestindo, me coloco explicando, organicamente ela conversa melhor com as pessoas. É uma questão de persona, né? Hoje eu tenho um público de uma determinada faixa etária, com mais ou menos um estilo de vida parecido, então você já começa a entender onde a marca está chegando. E ali ela fala
por si só. Eu não tenho aquele super movimento dentro da loja, porque não é a ideia do espaço, hoje nunca foi a ideia do espaço da MESC, mas é a pessoa chegar, eu dar aquela trancadinha na porta e falar, beleza, esse espaço agora, esse momento é para você, não é só vender roupa, é entender qual é a ocasião, como que está o seu estado de espírito, como é que está você nesse momento, porque a roupa vai contar uma história e ela tem que contar a sua história, o seu momento, né? Eu brinco o seguinte, a gente pode, dentro da consultoria de imagem, a gente pode não se preocupar com a vestimenta. Eu levanto, visto qualquer coisa e vou. Tá tudo bem, ok, mas você está comunicando isso para as pessoas que estão te vendo. Então, a gente precisa entender se isso é interessante para sua marca pessoal, para sua marca profissional, se isso está te ajudando, está te atrapalhando a atingir os seus objetivos. Foi aí que a consultoria de imagem foi aparecendo, porque eu vi que os atendimentos, eles não estavam sendo, rápido, eles são fluidos, mas eles não são rápidos. E não é para ser com pressa, e não é para ser com o ambiente lotado, e não é para ser naquela sangria. É para, cara, beleza, vamos pensar, vamos entender sua ocasião, o que você se identifica, que cor que você se identifica, qual é essa ocasião, o que você quer passar nela, porque eu não vou propor um decote com uma costa aberta para um batizado, eu não vou propor. Então, a gente tem que entender exatamente aquele contexto, e ali eu comecei a ver que eu precisava então ter mais ferramentas para ajudar mais nesse processo, para fazer com que aquela compra fosse assertiva, porque não adianta nada você vir comprar comigo uma blusinha e deixar ela dentro do seu guarda-roupa, porque na hora na loja você comprou ela numa emoção e vai chegar em casa, você não se identifica com ela e não consegue pôr. E quantas pessoas não passam por isso? Comprei porque a vendedora está mais preocupada só em vender. E aí você vai deixar lá primeiro, ou porque eu não me identifico com ela, ou porque a luz lá estava diferente, porque tem isso também. Ou porque essa peça, ela virou um elefante branco aqui, porque ela não combina com nada no meu guarda-roupa. Então, antes da pessoa levar uma determinada peça, eu vou perguntando mesmo, porque eu sou xereta mesmo. Tá, o seu guarda-roupa vai conversar com isso? Você tem peças que você vai? Porque não adianta. Né? A gente tem que fazer o nosso dinheiro ter valor pra gente, conversar com a gente. E também é o se importar com o outro, né, Bru? Porque, por exemplo, eu falo muito sobre posicionamento de imagem, né? E quem me acompanha sabe o peso que tem a roupa que você usa, o que você transmite, a mensagem que você comunica através do que você está usando como roupa. Então, se eu uso uma bermuda, se eu uso uma calça, se eu uso um vestido, se eu uso uma saia, pode ser o mais lindo possível. Se não está adequado, não vai comunicar a mensagem que eu quero transmitir. E isso muda. Eu passei por essa transformação de imagem, eu passei por um reposicionamento de imagem, no qual eu era extremamente perdida. Eu comprava, eu já até comentei com você, aquelas blusinhas baratinhas de R$19,99, um monte que não se combinavam entre si, que não conversavam com nada do meu guarda-roupa, que é exatamente isso que você está falando, que não tinham nada a ver com principalmente a mensagem que eu queria transmitir. Quando eu falo de trabalho, mais ainda. Então, criou ali uma disparidade entre o que eu tinha e o que eu era, o que eu queria comunicar. Então, você como consultora de imagem, na tua opinião, qual que é a relevância, qual que é a importância, o peso que tem a roupa que você veste, principalmente quando a gente está falando em âmbito profissional, na mensagem que você comunica, no teu posicionamento de imagem? É assim, tem estudos que falam que demora fração de segundos para alguém formar uma opinião sobre você. Antes de você falar, antes de você abrir a boca, a pessoa já fez uma opinião, só de bater o olho em você. Então, gostando ou não, a gente comunica com a nossa vestimenta, independente do que a gente vai falar depois. É óbvio que o conteúdo importa, sobretudo, mas existem alguns mitos, né, de consultoria de imagem. E quando a gente mergulha nisso, que na verdade é uma jornada de autoconhecimento, é sobre você se conhecer, é sobre você é sobre você usar mais uma ferramenta ao seu favor. Então vamos lá, quando eu quero ser uma profissional bem-sucedida, eu vou procurar fazer um curso bom, eu vou procurar estudar para aquilo, eu vou procurar me preparar, eu vou me diferenciar de outros profissionais para que eu seja escolhida, seja para uma vaga de trabalho, seja como um profissional autônomo,
que um cliente chegue até mim, como é que eu me diferencio ou me sobressaio, sem que as pessoas me conheçam ainda? É com a imagem. E a gente não está falando aqui, vamos lá, matar alguns mitos sobre a consultoria de imagem. Ela não é para rico, porque eu não preciso gastar muito dinheiro para me vestir bem. O que eu preciso é ter autoconhecimento sobre mim, sobre o meu estilo. Eu preciso fazer boas escolhas com o meu dinheiro, comprar coisas que sejam peças-chaves, peças marcantes, peças de assinatura. Né? Então, eu tenho as peças-chaves que vão conversar com tudo. Eu vou ter peças marcantes para me diferenciar em determinados momentos e eu vou ter peças de assinatura, que são aquelas peças que quando a pessoa bate o olho, ela fala, putz, lembrei da Bruna, putz, lembrei da Thaís. Nossa, a Thaís ia adorar, bati o olho naquela vitrine, nossa, a cara da Thaís. Entende? Isso é a assinatura. Não precisa comprar coisa cara, você precisa aprender a identificar um bom corte, um bom caimento, um bom tecido. E aí você encontra isso em fast fashion, em grandes varejos, na loja da rua, lá na galeria, entendeu? A gente encontra isso, mas o que a gente precisa é entender o nosso estilo. Não é, consultoria de imagem não é para pôr todo mundo na mesma gavetinha e todo mundo vestido igual. E isso acaba sendo muito mito, né? Exato. Principalmente quando a gente olha para o estilo da consultora. Mas ela vai querer me enquadrar no estilo dela. É assim, né? Tem um fenômeno aí que eu não sei se as pessoas deram nome ainda, eu falo que é uma harmonização de imagem, né? A mesma coisa que acontece com a harmonização facial, de querer todo mundo ficar igualzinho, é a harmonização de imagem. E a gente tem que correr disso. Tudo bem se fizer sentido para você o combo, o mix, blazer, batom vermelho e brincão. Tudo bem se faz sentido para você, mas às vezes não faz. E aí eu não vou nem recorrer à consultoria de imagem, eu vou trazer Clarice Lispector, num dos livros dela, ela fala o seguinte, é preciso ter cuidado. No livro ela fala defeito, mas eu interpreto como característica, porque daí é julgamento, né? Mas é preciso ter cuidado com a característica que você quer mudar em você, porque algumas delas são a sua base. Então, de repente eu tô olhando, tá todo mundo se vestindo de blazer e cabelo preso e batom vermelho. Então, existe aquela estética da mulher poderosa, né, daquela coisa da taça, do não sei o quê. E aí vai todo mundo para essa estética. E aí eu tô falando de uma pessoa que trabalha na área de saúde, que tem que comunicar cuidado, que tem que comunicar acolhimento, né? Que tem que comunicar... Você pode meter um batom vermelho naquela pessoa, você vai criar um afastamento. Então, a consultoria de imagem, a assessoria, a facilitação, né, no entendimento da imagem é muito mais sobre autoconhecimento, sobre entender a sua história e sobre fazer com que as suas escolhas sejam respeitosas com o seu investimento, respeitosas com o seu dinheiro, respeitosas com a sua história, que elas contem a sua verdadeira história, ou que intencionalmente elas criem uma armadura quando você precisa recalcular uma rota. Então, olha, eu preciso mudar alguma coisa aqui, mas eu não quero perder os meus elementos de base. Então, a gente tem alguns estilos que na literatura ele falam, os estilos universais, eles são um ponto de partida. Então, ali entre o esportivo, o elegante, o clássico, o romântico, você não vai pegar a sua essência, se você tem uma essência romântica, você não vai pegar e virar a pessoa do avesso e fazer... Não vai sustentar, não vai conversar, essa pessoa não vai ser feliz. Sim. Entende? Ou seja, para facilitar, não dificultar a vida, né? É para fazer você ter essa maturidade, esse autoconhecimento, essa segurança. Isso é quem eu sou. Eu gosto de pôr alfaiataria com tênis. Porque eu sou mãe, eu tenho problema de coluna, respeita a minha história. Então a minha imagem tem que respeitar a minha história. Eu não posso meter um salto alto em mim todos os dias. Sim, você não condiz com a tua realidade, né? Não vai ser legal para um evento, para um momento, para umas fotos, a gente coloca aquilo. Para o meu dia a dia não vai colocar. Então, o processo, ele passa sobre entender quais as cores revelam mais sobre você, quais as cores te iluminam mais, quais cores te apagam, e não para te falar assim, então eu fiz a minha cartela, eu vou me limitar aqui, eu não vou usar. O nude não está na minha cartela. E o que eu mais tenho no meu guarda-roupa é nude, porque eu gosto, eu vou deixar de usar? Não, mas o conhecimento e a consultoria de imagem faz eu trazer algumas ferramentas, faz eu trazer recursos para que eu não abra a mão daquilo que eu gosto. Então, eu vou trazer
um metal mais pesado, eu vou fazer um destaque, um contraste maior na minha maquiagem, mas eu vou manter aquele nude. Só que antes, se eu não soubesse disso, eu ia passar um blush, um glossinho e eu ia ficar apagada. Entendi. Então, ele vem para dizer o seguinte: quais são as suas cores que naturalmente vão te iluminar, vão diminuir as suas marcas de expressão, vão diminuir a sua olheira, vão te deixar com aquele glow natural. Quais são as coisas que não? Então, para essas que não, existe recurso, existe ferramenta, existe truque de estilo. Tô passando por uma transição, tô fazendo acompanhamento com a nutricionista, e o peso que eu tô agora não é o meu peso ideal, eu quero me sentir bem, eu não preciso esperar o fim dessa jornada para me conhecer, para me valorizar, para mostrar a minha imagem de maneira que ela fale ao meu favor. Então, existe até esse processo para dentro de uma transição. Então, tá bom. Então, vamos olhar o que você tem, o que a gente aproveita do que você tem, o que a gente pode introduzir nesse momento, que vai ficar um mix legal para nessa transição você já começar esse processo. E esse alinhamento de imagem, ele vem justamente para colocar para fora, colocar em destaque tudo aquilo que a gente já tem de lindo naturalmente, né, Bru? É isso aí. E, Bru, encaminhando aqui já pro finalzinho, a gente falou sobre mudar a rota, a gente falou sobre amadurecimento, a gente falou sobre a importância da imagem, os desafios como empreendedora, né? Pensando em todo esse contexto que faz parte da tua vida hoje, você como uma mulher da vida real, imagina que essa conversa que a gente tá tendo, ela vai passar num telão enorme no mundo todo. E todas as mulheres do Brasil e do mundo vão conseguir ouvir o que a gente está falando aqui, ouvir essa conversa. Qual mensagem, qual conselho que você deixaria para essas mulheres? Seja qual for o assunto que a gente já conversou, mas que faz parte da vida de uma mulher mesmo. Qual a mensagem que você deixaria para elas? Olha, eu sou consultora de imagem e eu sou dona de loja. E o que eu vou falar pode ser interpretado como contrassenso, mas não é. Então, se conheça. Porque a hora que você se conhece, a hora que você sabe quais são os seus potenciais e quais são os seus limites que devem ser respeitados, fica mais fácil saber qual rua virar, qual estrada escolher, qual caminho decidir ir. Eu acho que é muito sobre o autoconhecimento. Uau! Bru, mais uma vez, eu quero te agradecer muito. Eu acho que assim, a gente devia ter umas 5 horas de podcast pra gente conversar um monte. Eu começo tímida, mas depois, ó. Então. E inclusive na tua loja, gente, vocês não estão entendendo o que é o conforto da Mesque. Porque a gente vai lá tomar um cafezinho. Eu atraso todo mundo. Sim. Todo mundo sai de lá atrasado pra algum compromisso. 2 da tarde, vai embora às 7 da noite, porque a gente conversa um monte, a gente compartilha. E ter esse apoio, ter também essa visão de pessoas que estão na jornada empreendedora é muito bom, porque nos dá um novo gás, uma nova força, né? Então, assim, obrigada, primeiramente, por acreditar nesse projeto, obrigada por dar um voto de fé para esse podcast. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo com certeza foram tocadas pela tua história, pela tua visão de mundo. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Nem sempre, às vezes, a gente tem a oportunidade de colocar nossa voz pra fora, colocar nossa voz no mundo mesmo. E tanta coisa rica a gente tem dentro de nós pra compartilhar com outras mulheres, né? Às vezes a gente acha que a gente tem um degrauzinho, a gente tem que estar lá no degrau 10 pra ensinar quem tá embaixo. E não, se você tá no 2, você já ensina quem tá no 1. Se você tá no 5, você tem mais 4 pra você ensinar, sobre né? isso. E compartilhar isso. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar, por inspirar outras mulheres. Pra mim é, assim, privilégio de verdade ter você na minha vida. Obrigada. E ter a tua amizade e ter o teu apoio. E saiba que eu também te admiro muito como profissional, viu? Tamo junto. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Assim, ó, o tanto de riqueza que tem nesse conteúdo, valiosíssimo, uma conversa de milhões. Então já marca aqui pra mim, escreve no comentário que parte dessa conversa mais te chamou a atenção. Você empreendedora, que eu sei que muitas vezes você fica aí se sabotando, como até a Bru comentou, eu tenho um limite, mas em vez de eu tirar ali, eu sair um pouquinho da minha zona de conforto e testar e realmente ir pra cima, eu preferi ficar aqui confortável, me escondendo. Isso não é legal, e tá vendo que temos pessoas para nos inspirar a realmente sempre pular essas barreiras, derrubar essas muralhas mesmo. Então eu espero você no próximo podcast. Você me encontra em todas as redes sociais como Thaís.Simplício, a Bru na Mesque Store. É isso aí. O Instagram tá como Mesque Store também, né? Isso aí. Então,
Fica aí, já inscreve no canal, não esquece, deixa seu comentário e eu encontro você no próximo episódio. Tchau, gente, até mais!